Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. São Paulo, 5 de outubro de 2025, domingo, 11 horas 15 minutos da manhã. Hoje eu vou ler para vocês em 2 Crônicas 29, versículo 35 e 36. O título é Ezequias restabelece o culto de Deus. 35 diz assim: E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de licor para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram de que Deus tinha preparado o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Eu acabei de ouvir agora a gravação do Kim Paim. 1h15 de gravação. E a gente percebe que Deus está usando ele para entregar informações importantíssimas para o povo. Da mesma forma que durante a semana eu ouvi uma gravação do pastor Antônio Júnior sobre o testemunho de uma mulher que ela nasceu num berço, numa família disfuncional. A mãe era alcoólatra e diabética. E ela morreu quando essa jovem tinha 4 anos de idade. O pai tinha que trabalhar, enquanto ele ia trabalhar, deixava a filha com a vizinha do andar de baixo. Passou um tempo, o pai começou um novo relacionamento com essa vizinha de baixo. E ela já tinha 2 filhos de um casamento anterior. E essa menina de 4 anos começou a ser educada pela padrasta. E o pai tinha que trabalhar muito em 2 empregos para sustentá-la. 2 famílias agora. Resumindo, essa madrasta, ela olhava a filha, que não era dela, com olhos de raiva e fazia a filha ser uma empregada doméstica. Torturava essa criança. Ela tinha que limpar a casa toda e se não limpasse, apanhava. Tinha que ir para a escola e não podia trazer lição da escola para casa. Ela tinha que ir com manga comprida, porque senão aparecia as marcas nos braços, porque ela apanhava com fio, como se fosse chicote. E falava para ela que se ela falasse para o pai, ela ia apanhar mais ainda. E ela cresceu assim.
Não falou nada para os pais, com medo, para o pai, com medo. Na escola, ninguém conversava com ela, ela praticamente era excluída, porque ela era a última da sala, não conseguia acompanhar o ritmo. E ela cresceu acumulando ódios no coração. Um dia ela engravidou também, não se casou, foi uma gravidez sem família. E ela, cheia de ódio no coração, começou a sofrer problemas emocionais, começou a acumular uma incapacidade de perdoar. E a vida dela era um problema atrás do outro. Cada pessoa que ela se envolvia, ela era traída, enganada, amigas enganavam. E ela foi sofrendo a vida toda. Resumindo, um dia, uma pessoa a convidou a ir para uma igreja evangélica. Quando ela foi a essa igreja, ela começou a ter experiências de manifestação de demônios. E aí, essa igreja, preparada para curar feridas das almas que as mãos não alcançam, foi tirando essa legião que estava nela. E depois, um dia Deus usou um pregador que estava passando na igreja, que ela nunca tinha visto, e ele falou que ela tinha uma legião de demônios que eram herança maldita de tradição de família. Aí ela foi pesquisar e ela viu realmente que havia na genealogia da vida dela, da família dela, essa maldição constante, sempre o mesmo processo, sempre o mesmo problema. Esse é o império de 4 fios que eu falo para vocês. São demônios que ficam gerações e gerações numa família. E ele atrai espíritos malignos, porque essa jovem, antes de ir para essa igreja evangélica, muitas pessoas falaram de Deus para ela, mas ela estava com raiva de Deus. Ela falou, mas se Deus existe, por que eu sofro tanto? E ela acabou se envolvendo com bruxaria, espiritismo, quer dizer, envolvendo não, foi... Satanás levou ela para morar com uma amiga e essa amiga tinha pacto com o demônio, fazia cultos, rituais demoníacos. E quem libertou ela foi uma amiga de escola que havia se convertido e conhecia uma igreja que realmente tinha amor pelas almas e autoridade para expulsar demônios. E um pregador que passou por ali, usado por Deus, que revelou o problema dela. E depois de um processo de libertação, porque ela ia para a igreja, caía endemoniada, depois voltava de novo, caía de novo. Então foi um processo de libertação de legiões. Não foi de uma hora para outra, mas era uma herança maldita de 4 gerações. Essa é a cúpula do inferno que eu falo. Eu estou falando isso porque eu mencionei o pastor Antônio Júnior, porque no canal dele ele tem muitos testemunhos de espirituais. Só que eu mencionei também o Kim Paim, porque é preciso ter uma fé com o pé no chão do presente, para não se perder em devaneios de bolhas. Por isso, essa realidade entre o mundo espiritual, que é atemporal, e o mundo material, que é finito, que é a vida de cada um, matéria, envolve o mundo espiritual que é eterno, que é Deus.
Eu vou trazer agora para o contexto do Brasil do presente, para você, jovem de 40 anos, que hoje é pai ou mãe, que está tentando aprender a deixar uma herança saudável para o bebê que você carrega no colo. Não é assim, Nicolas Ferreira? E Gustavo Gayer. Vocês estão tentando acertar. Mas a idade de vocês, o tempo de experiência de vida, vai mostrar para vocês que é importantíssimo manter 10% de jejum para ouvir a voz de Deus, fora da caixa, da tua própria cabeça. Humildade. Então agora eu vou explicar para você, povo brasileiro, nessa palavra que Deus trouxe hoje, restauração, renovo. Então agora, vocês jovens de 0 a 100 anos, que são provedores, que precisam pensar em sustentar o futuro e carregar crianças no colo, de famílias disfuncionais, que representam avós, que precisa cuidar de 2 crianças, que é a filha que engravidou sem saber o que é gravidez, e o bebê que nasceu de um pai que ela não conhece. Então essa menina de 4 anos que nasceu numa família doente, para ela entender o bebê no colo do Nicolas Ferreira, que precisa agora conversar com a primeira filha, que tem ciúmes do bebê que nasceu, a desproporção de ambientes e a dificuldade de discernir o que é fé em Deus e o que é ódio de Deus. Por isso, só tem uma alternativa, é a oração das avós. Dos 2 lados. Daqueles que conhecem o mundo evangélico, são aqueles que trabalham no hospital para poder carregar bebê no colo, e para aqueles que trabalham na rua para tentar evitar o aborto de crianças abandonadas com bebê no colo. São avós que precisam do salário mínimo da aposentadoria para poder manter o poder de compra sem ser enganado por um populismo do PT que distribui bolsas família, mas não controla a inflação da valorização do produto e percebendo que a avó está ficando cada dia mais pobre com o mesmo dinheiro. Por isso, ouça o Kim Paim, você vai ver o que é Faria Lima, o que é Farinha Lima. É um mal necessário do testosterona para manter a adrenalina do provedor, não é assim, Gustavo Gayer? Para que o testosterona algemado não se torne uma fé morna de Laodiceia, que vê problemas dos outros, mas não, mesmo querendo ajudar, não consegue, porque está enrolado nos próprios problemas, que é o ego manipulado
por encantadores de serpente, que é Satanás. Por isso Satanás, ele fica 24 horas empoleirado atrás da tua vida para descobrir brechas. E a brecha que Satanás está procurando são vaidades. Foi assim que ele derrubou Davi. Vaidade da carne. Por causa do ócio da guerra. Em vez de lutar as guerras que os soldados dele lutavam, ele estava vivendo na luxúria do Supremo Tribunal Federal. E aí, Satanás pegou, entrou na mente de pessoas com ego vulnerável e transforma essas pessoas em encantador de serpentes. Pega o ponto fraco da pessoa, que é a própria vaidade, e manipula e turbina, e vira um Xandão da vida. E se torna endemoniado. Porque alguém o enfeitiça. São inteligências manhosas, com brechas demoníacas. Satanás pega a pessoa e usa a inteligência para fazer coisa errada. Destruir famílias. Destruir países. Destruir o Supremo. Que usam togas para ostentar um poder necessário. Mas se não for higienizado com orações anônimas, se torna o púlpito de Jezabel, que é a hipocrisia, a mentira. Por isso, quando Kim Paim usa terno e gravata e bigode, no anonimato, para distribuir discernimento e valores, Deus está usando ele para revelar a hipocrisia de um Supremo que usa o poder para se esconder atrás dele. Ou crentes que usam a Bíblia para chutar a santa e excluir pessoas vítimas de Aparecida de morte. É muita coragem, mas pouca responsabilidade de pastoril. Por isso a necessidade do Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estar nos Estados Unidos. Porque o Trump é um pastor levantado por Deus. Os Estados Unidos é uma igreja clínico geral. Israel é o berçário da semente da fé, unção da fé judaica. E o Brasil agora é a UTI de vanguarda para cirurgias específicas contra a cúpula do inferno. Por isso, aqui no Brasil, é onde vai se libertar o PT e vai tirar a manha do capitalismo selvagem da Farinha Lima. São bolsas de valores necessários, que é o testosterona da concorrência para achar um macho alfa, mas com o amor da avó, para não deixar crianças de 4 anos abandonadas no lixo da sociedade e morrer afogada nas curvas de rio da ponte do Paraguai. Por isso, nessa redução de renda, que é a autoestima
Deus precisa aumentar a fé das avós para que os filhos aprendam não repetindo o erro, mas tendo coragem de errar. Por isso a importância da concorrência capitalista, para não ficar morno como corno manso, mas não excluir enfermas, fazendo do casamento um investimento com interesse de lucro, que é o dinheiro adúltero. Entra num país, toma o que tem de bom, que é a virgindade, e quando começa a se prostituir, vai embora. Casa separa. E deixa os filhos passando fome com uma inflação interna sempre maior e mais crescente do que o poder de compra da aposentadoria da idosa, a avó idosa, que tem que cuidar de 2 crianças, da filha e da neta, e filhas e netas de crianças dos outros. Por isso agora, povo brasileiro, são vocês jovens, da 4ª geração. Agora começa a libertação mundial. Porque esse demônio que entrou no planeta há 4 gerações e gerou a 3ª Guerra Mundial, através de orações anônimas, depois de 4 gerações, Deus vai levantar vocês agora. Que é praticamente a última geração pré-arrebatamento. Só que para isso eu vou entregar para vocês uma visão panorâmica para mostrar para vocês o que é estar atrás do espelho e o que é estar acima dos espelhos. Quando Deus deu o projeto para nós, há uns 25 anos atrás, 30 anos atrás, Ele falou claro sobre 3 etapas. 1,99, home office e avivamento. 1,99 era renunciar o meu dinheiro e aprender a viver do pouco, mas não de qualquer dinheiro. De dinheiro samaritano, aquele que já vem com amor para ajudar, não é esmola. Aquele que compra, doa e ora, para você não ficar dependente de doação. Você se emancipe. Reconstrução da identidade e autoestima, expulsando demônios de gerações que te aprisiona dentro de uma tradição milenar demoníaca. E apresentar um caminho, que é uma tradição milenar santa, que é o poder do sangue de Jesus, que expulsa demônios da impotência do perdão. Por isso, quando você falou, Nicolas Ferreira, que o teu grande desafio é o Xandão, porque você vai ter dificuldade para perdoá-lo. E quando você falou, Gustavo Gayer, que o pessoal do PT são efeminados, porque tem uma tendência de testosterona menor, não é você que disse, uma pesquisa que foi revelada. Tudo isso está certo no plano material, mas está totalmente errado no plano espiritual. Porque o Projeto Filadélfia, o chamado do Projeto Filadélfia, é resgatar do planeta todo, e não só da igreja chamada Estados Unidos, ou só do quintal da tua casa chamado Brasil, mas do planeta todo as almas que querem voltar para o céu.
respeitando o livre-arbítrio de cada um. Por isso, o primeiro ponto é distribuir saúde de discernimento, para saber onde Satanás está, onde Deus está, e mostrar que demônios existem, e tem pessoas que fazem aliança com demônios, e tem pessoas que têm poder para expulsar demônios. Por isso, 1,99 em Filadélfia representa um novo dinheiro. A unção de multiplicação. Não é dinheiro de usura, que coloca 10 para receber 20. Não é viver de juros capitalistas, nem de bolsa de valores manipulados por uma mídia passional, adúltera, fofoqueira de sistema, que gera uma carência por um ódio reprimido e assim por vingança tem prazer em destruir famílias. É o demônio. Entra na mente da pessoa porque deixou raiz de ódio. Por isso, home office. Fazer da família uma igreja. Mas não uma igreja com cadeados de fora para dentro e de dentro para fora. Que nem essa madrasta que excluía filhos, crianças. E a terceira etapa é avivamento. Mundial. Depois no Brasil, mas começa no Brasil. Por que mundial primeiro? Porque pessoas do mundo inteiro estão orando pelo Brasil, que é uma criança sem noção, que é a minha família. E através dessas orações mundiais, a minha família se levanta como testemunho real do milagre de Deus. E o grande milagre é converter quem está atrás do espelho, sem quebrar o espelho, porque representa um filtro de proteção, para se manter invisível, mas visível, para ter a paz, para combater populismo, bipolar, razões e emoções. E aí fica preso no sexo, no poder e no dinheiro. Por isso, não é qualquer sexo que é saudável, não é qualquer dinheiro que gera prosperidade, e não é qualquer poder que te leva para a paz. Por isso que Projeto Filadélfia é uma reforma protestante dentro da igreja evangélica. Quer transformar a igreja de Laodiceia, que é morna, rica e moderna, mas adúltera, por isso vive de informações sequestradas. Por isso é manipulado por fofocas de Flor de Lis, que é uma manipuladora, encantadora de serpentes, por isso estava endemoniada. Porque manipula vaidades. E aí faz, como eu disse, pessoas como Reinaldo Azevedo ficarem endemoniados, porque manipula a vaidade dele, que é o ego inseguro. E aí a bandeira dele é falar mal da direita, porque tem ódio no coração, porque é manhoso. Porque tem herança de manha, consciência de culpa que deram para ele. Então ele está preso numa teia de aranha de geração endemoniada. Por isso tem que resgatar pessoas que perderam a noção do problema. Por isso não tem noção da cura, perdeu a noção da realidade. Não sabe mais o que é ódio e amor. Fica bipolar. É igual essa jovem de 4 anos que foi ser torturada a vida toda e cresceu com ódio no coração. E tinha ódio de Deus.
Esse é o chip que Satanás está colocando sobre a terra. É o Hamas. Mas para onde vai o Hamas agora? Não invadiu o Brasil? Não está envolvido no Supremo e no planeta? E como é que o Brasil, que é um hospital de UTI de vanguarda, vai fazer a cirurgia na alma do ódio do Hamas, que é demônio? Você precisa ter autoridade para expulsar. Não basta saber onde está o problema. Não é isso, Gustavo Gaia? Você sabe que o problema é o PT. O PT fez pacto com o demônio. O problema é que você tem que expulsar o demônio e resgatar as vítimas do PT. Entendeu, Nicolas Ferreira? Você tem que ter amor pelas almas e ódio de Satanás. Vocês estão com ódio das pessoas que estão endemoniadas. Que representa bem o PT, o Xandão, porque o PT representa hipocrisia. Mas uma hipocrisia de maconha. Por ter cheio de traumas e feridas de ódio, para não pensar muito, prefere legalizar o aborto e legalizar as drogas. E aí fica morno. Faz aliança com o quê? Farinha Lima, Wall Street da vida, que qualquer dinheiro serve, não importa de onde venha. Por isso Deus levantou o Trump como pastor de uma igreja chamada Estados Unidos, mas ele é clínico geral. Então primeiro ele tem que fazer a limpeza na igreja. Só que aqueles que estão excluídos de uma igreja clínico geral, Deus não abandona. Ele manda voltar para casa como o filho pródigo que desperdiçou a fortuna e aí um zero à esquerda, volta para casa do pai. E quando volta para o Brasil, vai precisar de uma família que acolha e liberte do complexo de culpa e inferioridade por ter sido usado por demônios. Então precisa só demônios, depois tem que restaurar a vítima do demônio. Por isso, o presidente do Brasil é a Michele Bolsonaro, que carrega a indignação da direita. Só que tem que ter amor pela esquerda, que são os Hamas da vida, para expulsar o demônio que fez eles ter prazer na morte dos judeus. É demônio. Mas para não deixar que o Carlos Bolsonaro chute a imagem da Aparecida do Norte e ao invés de converter pessoas que estão idolatrando falsos deuses, vai alimentar o desejo de vingança. Por isso existem muitos nos Estados Unidos vulneráveis, aliciados por exclusão, que voltam para a escola matando. Por isso não é para mutilar a adrenalina do Carlos Bolsonaro de vingança, mas não deixar que o ódio entre no coração e gere a Terceira Guerra Mundial. E aí quem vai sofrer é a quarta geração. Por isso, pela responsabilidade de conhecer o passado e apresentar os defeitos do passado, para que a nova geração erre menos, precisa de uma avó que pegue a mãe criança no colo para que a criança cresça tendo uma
tua estima e identidade para crer que existe poder de Deus que expulsa demônios e não religião que ostenta a fé. Por isso, Projeto Filadélfia é uma reforma protestante no comunismo, para que ele tenha temor do Senhor, e no capitalismo, que tenha amor pelas almas, e não no capital. Por isso, fizemos uma bolsa de valores para gerar valores, e não uma bolsa de valores para corromper valores. E os valores que uma família precisa é de um Supremo que honre a responsabilidade da toga. Por isso o Kim Paim de terno e gravata, porque tem respeito pelas almas, porque tem berço de oração, que emancipa e liberta e não idolatra ídolos, feiticeiros mundiais. Por isso, cabe agora à fé judaica cristã dar testemunho e não ostentação de fé de que realmente provém de Deus, apresentando um amor que liberta, entregando um amargo para curar. A manha das vaidades, de consciência de culpa, que deixam heranças de emoções passionais. Por isso agora, vocês vão ver claramente o que eu já tenho falado. Tudo está certo de ponta cabeça. O avivamento mundial já começou. Visível para o público no dia 7 de setembro de 2025. Eu vou parar agora e retomo em seguida. Quando eu disse que o avivamento visível começou no dia 7 de setembro de 2025, no palanque da Avenida Paulista, eu vou mostrar para vocês a altura do projeto Filadélfia, que é o caça hipersônico, e a altura do discernimento de vocês, que são caças supersônicos, audiovisuais, de uma vida. Ou de literaturas horizontais, de letras de terra plana. Decora a Bíblia e fica escravo da letra. Decora a história e fica ostentando cultura. Isso não basta a letra se não tiver unção. Porque quem abre o coração das pessoas é o Espírito Santo. Satanás coloca chips reais e virtuais com narrativas e entra na mente das pessoas. E convence a pessoa que ele é mulher, que ele é homem. São narrativas audiovisuais. Ele entra na mente, no coração ele não entra. O coração tem uma chave por dentro. Então agora vamos voltar para a Avenida Paulista no dia 7 de setembro. 3 personagens pré-fabricados pela engenharia do dinheiro da Faria Lima, que é o Centrão, que controla as pontas, mas permanece escondido de geração em geração, para controlar o povo como sexo e dinheiro, para ter poder. Deus permitiu, igual permitiu os grampos da minha casa, sobre o projeto, para revelar quem está por trás e revelar o discernimento de quem está no Espírito.
Quem está no espírito, ele atravessa o espelho. Por isso nós pregamos em metáfora. Agora, quem vai entregar o discernimento da letra escrita da Bíblia é Deus. Porque se a pessoa souber mistérios antes da hora, ele vai colocar um ponto final na vida dele e na vida do próximo, porque ele vai idolatrar pessoas. Ou vai se auto-idolatrar. E ele para no tempo e cresce de lado, vira uma filosofia de devaneios, de uma inteligência orgulhosa, porque é insegura, porque sabe que tem medo de demônios, porque fez aliança com ele. Então vou explicar melhor agora. 3 pessoas estavam naquele palanque no dia 7 de setembro de 2025, pré-fabricados pelo sistema. Um era o Tarcísio, governador de São Paulo, evangélico. Mas o sistema tinha que permitir ele lá, para poder, por trás, controlar a fé judaica cristã, que é manter a fé morna. Porque tinha que matar o Bolsonaro, para gerar ódio e indignação. Mas não matar fisicamente, mas estuprar a família, colocando esparadrapo na boca. Foi o que fizeram com o Projeto Filadélfia, fez com a minha família. É o mesmo demônio. Para gerar ódio, do jeito que fizeram com aquela criança de 4 anos, a madrasta, colocando medo nela. Porque se ela falasse, ia apanhar mais ainda. Esse é o encantador da serpente. Pega vaidades e manipula. Primeiro incha e depois controla. O que aconteceu quando o Tarcísio pegou o microfone? Falou o que o povo quis ouvir, mas não entrou no coração do povo. Porque o clamor do povo diminuiu. A outra pessoa foi o Silas Malafaia. Tem boa intenção, mas ainda não ultrapassou a teia de aranha de macrosistema. Falou o que o povo queria ouvir, chorou, mas não fez o povo chorar. A terceira pessoa foi a Michele Bolsonaro. Tentou segurar as lágrimas, não conseguiu, por isso o povo chorou junto. Ali Deus mostrou unção. Falar todo mundo fala, agora precisa ver se Deus abre o coração das pessoas para que a voz da pessoa entre no coração. Por isso, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o coração de um povo que aprendeu a orar está querendo água limpa do céu, não abriu para 2 vozes anteriores e abriu quando a Michele Bolsonaro falou, foi a confirmação de Deus, da liderança de valores. Não é perfeccionismo da pessoa, mas a sinceridade no amor pelo próximo. O povo recebeu. Por isso quem lota a Paulista é o Projeto Filadélfia. Quando pregamos em Foz do Iguaçu, 20 anos atrás. O povo bebeu água limpa. E está procurando essa água limpa agora. Deus permitiu a carência do povo, que tinha vaidades, e permitiu Deus levantar Saul. Quem é Saul? Representa o Lula e o Bolsonaro, é populismo. A aparência. O Lula representava
a Branca de Neve e os Sete Anões, de um povo excluído. Por isso, nessa primeira etapa, Deus revelou quem? Marina Silva. Só que permitiu a Marina Silva baixar a guarda e ser aliciada por um encantador de serpentes que está por trás do PT e usou Lula para usar o plágio do projeto e querer colocar agora a Marina Silva como vice para combater a direita da Michele Bolsonaro. Só que Deus permitiu para mostrar que o PT é um aliciador. E a Marina Silva baixou a guarda, se deixou levar e agora não consegue sair da teia de aranha do PT. É a mesma coisa que foi feito com Gleisi Hoffmann. Por isso, é a serpente do Jardim do Éden que faz o homem ficar machista. E as mulheres aceitam ser costela. Por isso as mulheres são costelas, mas não pode querer se empoderar e querer ser homem. Tem que orar pelos maridos, Adão, para que eles se tornem José. É a oração da Michele Bolsonaro, que aprendeu a alfabetizar a idolatria da carne sobre o Bolsonaro, que as mulheres carentes não podem ver homem de farda, que materializa na cabeça o ídolo do Capitão América da fé. São mulheres carentes, vítimas da serpente do Jardim do Éden, que idolatra carne e emoções. Precisam de oração e precisa de uma mãe que carregue no colo, como avó, uma nova geração que vai errar muito, mas não pode tirar a testosterona de ser empreendedor, tem que continuar tentando acertar. Se o objetivo é acertar para ajudar o próximo, mesmo errando você acerta. Mas se o objetivo é acertar para se aproveitar do próximo, você vai a zero, porque você vai montar uma bolsa de valores adúltero. Entra nos países enquanto está dando lucro. Deu prejuízo, cai fora, e quem sofre é o povo. Por isso precisa de um capitalismo com temor, um capitalismo que não idolatre capital. Uma bolsa de valores que tenha valores do espírito. E precisa de um marxismo que tenha temor do Senhor. E não idolatra a própria inteligência de fazer redução de renda com qualquer dinheiro. Mesmo que seja dinheiro de narcotráfico. Por isso eu vou voltar agora. Por que eu estou falando que o presidente do Brasil é a Michele Bolsonaro? Porque ela tem que segurar essa indignação de motorista de caminhão do Carlos Bolsonaro, que é muita coragem, mas pouca noção do perigo, porque senão vai querer enfrentar Golias, porque o Golias, que era um traficante líder do PCC e estuprou uma pessoa que ele tinha muita amizade, aí vai querer, por coragem, enfrentar o PCC e ver um kamikaze morto. Por isso não basta ter coragem, não basta ter fé. Precisa ter a humildade de reconhecer que tem a fonte da unção é Deus. Por isso Davi, por temor do Senhor,
respeitou Saul, para que depois de Saul o povo entenda que o verdadeiro líder do planeta é o Espírito Santo. Por isso, para haver avivamento, precisa haver santidade. E para haver santidade, precisa haver arrependimento do pecado. E não obrigação de arrepender. Tem que perdoar e não ostentar perdão. Porque se o teu perdão é sincero, você expulsa o demônio do ódio e restaura vidas. Mas primeiro você vai ver demônio manifestar. Então primeiro tira o demônio da pessoa. E depois aumente a autoestima dela. E não aumente a autoestima com o demônio dentro. É o que o PT está fazendo. É o que a Faria Lima está fazendo. É o que o Wall Street da vida está fazendo. É a cúpula do inferno. Porque Satanás é um manipulador de serpentes. Usa a inteligência para plantar no Supremo egos inchados, que nem um Xandão. Mas quem fez o Xandão? Rastreia, você vai ver. E quem é que está aumentando o ódio no Eduardo Figueiredo? No Paulo Figueiredo, no Eduardo Bolsonaro? Tem ministro do Supremo ostentando hipocrisia exatamente para aumentar o ódio. Porque é no ódio que vai conseguir derrubar a direita. Por isso que precisa de uma temperança de indignação com responsabilidade para distribuir para o povo brasileiro, direita e esquerda, o amor de Deus. Por isso precisa de leite materno. Michele Bolsonaro. Porque a Michele Bolsonaro conhece mais do que ninguém quem é o Jair Bolsonaro. Ele representa exatamente a índole do marido que não está preparado para perdoar. E ela sabe que ele não vai aguentar a pressão se ela o trair. Ela mata ele com a traição, porque ele idolatra ela. Então, mesmo que ela não o traia, porque sabe que não vai ter para onde correr, mas de qualquer forma, Deus a encurralou para que ela busque em Jesus uma autoestima que restaure a identidade dela como cristã e o temor do Senhor para alfabetizar bolsonaros da vida, que é o testosterona da competitividade necessária para se tornar empreendedor, mais o amor pelos excluídos, para não ser enganado por qualquer dinheiro de bolsa de valores que vendem almas, enganando famílias, fazendo com que a inflação sempre seja maior que o poder de compra do salário mínimo. E assim o pobre fica mais pobre e o rico mais rico, que é o adúltero. Por isso, juros são necessários para você não gastar mais do que você ganha. Mas não pode ser uma fonte de lucro para extorquir quem é pobre. E o pobre não pode ser manhoso vivendo de esmola, mas tem que ter a ousadia de se tornar empreendedor, fazendo o que sabe, melhorando o que sabe, não querendo fazer o que não sabe. Então, se você não sabe expulsar Golias, ora para que Deus levante um Davi, mas não tenha ciúmes de Davi, e aí você vai levantar um Saul,
Por isso Deus permitiu, pós Foz do Iguaçu, 25 anos atrás, o populismo no Brasil, direita e esquerda. E os dois falharam. A prova é a iminência de uma guerra civil interna, que é isso que Satanás quer, um Hamas reinando na terra, no Brasil, para se vingar do povo judeu. Por isso plantou no Supremo uma ditadura de toga ostentando o terror. Pois a batalha é contra espíritos, não é contra pessoas. Mas primeiro você tem que reconhecer que você não está enxergando onde o demônio está. Então você não está preparado para expulsar ele. Então você não está preparado para renunciar ao dinheiro e ao sexo. Então não queira ser herói, se Deus não te preparar para isso. O sexo é importante, porque foi Deus que deu. Agora, se você não está preparado para isso, não queira ser santo, que Satanás vai pegar você. E aí você vai ver um mico que você vai pagar e vai deixar uma herança maldita para os filhos. Ao invés de expulsar esse demônio de 4 gerações. Da mesma forma que o dinheiro é importante, mas não queira renunciar ao dinheiro só para ser herói. Só se Deus confirmar claramente para você que você está preparado para viver da fé. Por isso existem 2 fés. Uma fé dentro do ninho, que é o banco da igreja, e uma fé missionária, que é saltar para a sociedade sem paraquedas. Sem precisar de sexo, sem precisar de dinheiro. Só que você vai entrar numa sociedade, você vai casar, você vai ter família, que precisa de sexo, precisa de dinheiro. Tenha paciência com eles, mas não deixe idolatrar nem idolatre. Para que você tenha autoridade para expulsar o demônio se invadir os portões da tua casa, colocando grampo ilegal e chamando você de canalha. Expulsa o demônio, alfabetiza quem está manipulado e revela misericórdia e perdão quando a pessoa se arrepender. Mas não perdoa antes da pessoa se arrepender. Senão você vai continuar aumentando a manha da mentira de se esconder atrás do espelho. Por isso, quando o povo brasileiro pedir ajuda a Deus para mostrar as causas do problema do Brasil, aí Deus vai revelar que começou quando tocou no projeto. Por isso eu não estou querendo que você idolatre o projeto. Só estou sugerindo para você orar antes de falar sobre o projeto. Por isso a obra é simples. Chegou a hora do avivamento. Ninguém vai impedir. E o primeiro item do avivamento é o arrependimento do pecado, não por religião nem obrigação. Porque vai sentir a presença do Espírito Santo. E ele vai mostrar para você o teu pecado. Não porque alguém falou, mas porque você vai ver e sentir a diferença quando Deus abre o coração de uma pessoa para você ouvir a voz de Deus e quando você ouve vozes de Deus porque colocaram narrativas na tua mente. Por isso agora, povo brasileiro, foque nessa oração às 5 horas da manhã, povo do mundo inteiro. Oferte a Deus nem que seja 5 minutos de jejum, às 5 horas da madrugada. Porque de 1,99 em 1,99, vocês vão libertar a bolsa de valores de dinheiro da terra e vai colocar a bolsa de valores de caráter do céu. E vocês vão fazer do Supremo uma liderança necessária como pastor de uma igreja, mas que sabe a idade certa para que um adolescente de banco da igreja se torne missionário do tempo, para não ser trucidado por demônios da cúpula do inferno. Por isso é o que eu estou falando para você. Eu vou repetir.
só sobrou o projeto Filadélfia. Não falei para você? Todo mundo fala, falando que é amigo do projeto, copiando o que a gente fala, elege Lula, porque o povo estava de coração aberto, elege Bolsonaro, porque o povo estava de coração aberto, vai para cima da Marina Silva, que mencionamos aqui. E o resultado de tudo isso, o que é? Não consegue pastorear um rebanho, porque Deus não abre o coração do povo. Agora, presta atenção se o que eu estou falando vai abrir o coração do planeta ou não. E aí você vai ver porque o mundo inteiro está indo para a direita. Porque o Espírito Santo está libertando demônios de gerações. 4 gerações. E as pessoas estão começando a enxergar o que não via. Que é exatamente confundir pessoa com demônio. Idolatra a pessoa. E cai nas garras de Satanás. Joga um contra o outro. Pessoa matando pessoa. Com palavras, com ódios, pela impotência de perdoar. Por isso, Michele Bolsonaro. Agora é um outro ambiente. Agora é um povo brasileiro mais maduro. A prova é o Kim Paim. Deus tirou a televisão da minha casa há mais de 25 anos atrás. E esperou o Kim Paim ser levantado para revelar para o povo o que é que a Globo esconde. Permitiu o Elon Musk da vida para abrir a internet, as redes sociais, para quebrar o monopólio de informações que infantilizam o povo numa mídia passional. Deus permitiu 4 gerações pós-guerra para ter, no tempo da história, a noção clara do que é que ficou e que não muda. A voz de Jesus. Por isso, Kim Paim, quando idolatramos pessoa, a gente coloca um ponto final na nossa vida. Quando idolatramos o que o Espírito Santo revela, você cresce em sabedoria de geração por geração. 12 apóstolos, 2000 anos atrás. Por isso, Kim Paim, você vai ver o violino sendo tocado na Avenida Paulista no dia 7 de setembro de 2026. Fica tranquilo, porque tem coluna de orações atrás de você. Por isso você usa terno e gravata por respeito à palavra que você entrega. E você está entregando discernimento para o povo e libertando o povo de uma mídia globo passional necessária para quem precisa ficar vendo futebol o dia inteiro. Tem tempo para tudo. Por isso respeita a idade de cada um. Porque Deus é Pai de amor. E nesse tempo de crescimento sustentável, melhorando o discernimento do Espírito, vai convergir no arrebatamento. Mas para isso vem o avivamento e para isso vem manifestação de demônios. Pois agora vem a iminência da Terceira Guerra Mundial, só que vocês vão ver o poder do avivamento, que vai impedir essa Terceira Guerra Mundial, mas vai usar essa adrenalina da fúria do inferno para fazer com que Carlos Bolsonaro da vida engola seco para não vomitar o ódio e busca a Deus para perdoar pessoas vítimas do demônio. Por isso cabe agora
A igreja evangélica que se diz temente a Deus, falar com obras. Evangelize a China, porque é um país técnico que aprendeu a dar comida para o povo, só que falta uma coisa para a China: dar anticorpos de convivência mundial, para aprender a ser empreendedor em qualquer situações, principalmente quando não estiver apadrinhado por um sistema patriarcal de distribuição de renda. Por isso, Deus vem salvar o planeta, porque Satanás não tem país, Satanás não tem gueto para entrar. Ele entra onde tem brechas na pessoa. Se a pessoa é crente e tem brecha, Satanás pega. Só que o demônio mais perigoso é o que faz de conta que é crente. E fica escondido de geração em geração, mantendo uma fé morna, que é uma fé adúltera, e não uma fé indignada. E ter consciência de que não é qualquer dinheiro que serve. Não é vendendo a alma que você vai comprar leite e deixar uma herança maldita para os filhos, de perda de autoestima e identidade. Por isso o processo da China é necessário para os Estados Unidos refazer a lição de casa. Por isso cabe agora ao Brasil entender que a briga dos pais, capital e trabalho, são falhas necessárias para adquirir sabedoria, para ser melhores do que as gerações que chegaram até agora. Uma fé convicta de que Deus existe e que Ele é santo. Por isso, sem arrependimento de pecado, não por consciência de chantagem religiosa ou castração religiosa, mas por livre arbítrio de querer se santificar para ser templo do Espírito Santo. Pois Satanás é espírito. Ele está 24 horas ao teu redor. E só quer uma brecha para entrar. Agora, se é um bebê inocente, cabe àqueles que têm amor pelas almas orarem em consagração para a intercessão anônima. É isso que Deus vem buscar. Orações anônimas. Por isso, a obra agora é resposta de Deus. Por isso, quando Deus fala e a voz dele não entra no coração, presta atenção se essa voz é de Deus. Porque a voz de Deus vai gerar arrependimento de pecados e desejo de santificação, não obrigação. Por isso, o avivamento já está acontecendo, porque Jesus vem resgatar a igreja e ninguém vai impedir. Não há inferno que vai poder impedir. Por isso o Brasil já é agora a UTI do planeta, que representa a avó que pega a criança no colo. Fique em paz em nome de Jesus.